gente, trago um vídeo para vocês hoje falando sobre a Aurora e também sobre um protestante que ele traduziu a Bíblia em inglês, Wycliffe, e vou trazer agora contar um pouquinho sobre a história dele. Deus não permitiu que sua palavra fosse totalmente destruída. Deus levou as pessoas a buscarem a verdade, como se fosse um tesouro escondido, porque realmente elas tinham que esconder a verdade, tinham que esconder a Bíblia para poder elas não serem mortas. Embora não vissem tudo com clareza das Escrituras, o Espírito Santo as ajudavam a ter o entendimento, as ajudavam a entender o que estava escrito e que Deus queria falar com cada uma delas, assim como eles fazem nos dias de hoje. O Espírito Santo é que nos dá esse entendimento. E havia chegado o tempo das Escrituras serem entregues às pessoas de acordo com as línguas dela. Foi aí que surgiu o Wycliffe, que ele conseguiu traduzir para o inglês, para entregar lá na Inglaterra alguns exemplares, né? As famílias ricas, elas queriam comprar todos os exemplares, mas não foi possível. Também as pessoas que tinham poucas condições também compraram. Às vezes se juntava toda a família e comprava um exemplar da Bíblia. E no século XIV, Wycliffe foi conhecido como a estrela da manhã da Reforma Protestante. A extensão e a amplitude de seu conhecimento despertava o respeito tanto dos seus amigos também como dos seus inimigos. E mesmo ele sendo tão estudioso, somente na palavra de Deus ele encontrou paz e encontrou aquilo que tanto buscava. Ele viu Cristo ser apresentado como nosso único advogado e com isso ele sentiu a necessidade de espalhar essa verdade a toda a criatura, né? Ele decidiu proclamar a verdade que descobriu e essa verdade estava na Bíblia. E Wycliffe não se opôs a Roma, mesmo sendo uma pessoa de grande conhecimento, uma pessoa de grande importância em Roma. Ele não temeu, ele não teve medo, ele não temeu dizer a verdade, não temeu a sua morte e com muita avidez ele apresentava os ensinamentos que continha na Bíblia, porque ele percebeu que Roma tinha abandonado os ensinamentos de Deus e colocando no lugar os ensinamentos de homens. E não só ele lia a Bíblia, como também ele vivia a Bíblia, dava o testemunho da sua vida, ele fazia realmente as coisas corretas que tinha na Bíblia. Não só ele falava, mas como ele também vivia uma vida cristã. Ele demonstrava as verdades que ele pregava. Com isso, ele influenciava os líderes da nação, com seus ensinamentos, com a sua vida, com seu testemunho. Mas em oposição a ele tinham os monges. Os monges, eles enganavam até os alunos das universidades. E muitos pais não deixavam que esses alunos irem à universidade porque eles se revoltavam contra os pais. Eles eram enganados pelos monges, eram colocados falsas verdades e eles acabavam se afastando de Deus, não acreditando na palavra de Deus, não acreditando na Bíblia. Então, as pessoas contrárias a Deus, elas colocavam movimentos supersticiosos, fazendo com que as pessoas acreditassem que deviam adorar a homens, a respeitar e reverenciar homens. Naquela época, na figura do Papa, né? Dos sacerdotes. Então elas tiravam o foco da verdade da Bíblia e eles colocavam que elas tinham que adorar somente a eles, deixando Deus em segundo plano. E a gente sabe que isso não é verdade. Devemos adorar unicamente ao nosso Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Depois todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Somente Ele é digno de adoração e reverência. Mas o Wycliffe, com clara inteligência, ele deixou para as pessoas saberem, ele chegou à raiz do problema, declarando que esse sistema era falso e deveria ser abolido, que a adoração e a verdade estavam apenas em Deus e na Bíblia. Com isso, ele fazia com que chamava as pessoas a ter que adorar ao nosso Deus verdadeiro, a conhecer a verdade e viver essa verdade. Para isso, eles precisariam conhecer o autor da Bíblia e conhecer a Bíblia. O Wycliffe era uma pessoa muito importante e ele foi nomeado o embaixador de Roma. Ele tinha muitos conhecimentos, ele era muito renomado. E por ser essa pessoa tão influente, ele ajudou a moldar as crenças da nação, a desmistificar as adorações a falsos deuses, a falsas profecias. Mas o Papa não ficou satisfeito com isso e ele quis silenciar o Wycliffe. E ele deu 3 vereditos, dizendo que ele era falso, que estava profanando heresias.
Contudo, o mesmo Deus que declarou a Abraão: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Ele também protegeu Wycliffe, ele também estendeu os seus braços ao seu servo. E a morte veio, não para Wycliffe como o Papa tinha ordenado, mas sim ao Papa que havia ordenado a destruição de Wycliffe. A morte veio para o Papa. E Deus protegeu Wycliffe. Determinado a pregar a verdade, o evangelho por toda a Inglaterra, Wycliffe ele formou grupos para levar a palavra de Deus a outras pessoas, anunciando assim as boas novas da obra de Deus. E a maior obra de Wycliffe foi a tradução das Escrituras para o inglês, para que as pessoas pudessem saber e entender o que estava escrito nas maravilhosas obras de Deus. Wycliffe viveu para dar a seus conterrâneos a mais poderosa arma, a Bíblia, para abrir as cadeias da ignorância. Tantas pessoas desejavam ter o livro da Bíblia que os copistas quase não davam conta de fazer as publicações. Mas o livro da Bíblia logo conseguiu entrar no lar das pessoas. A Bíblia, traduzida para o inglês, conseguiu entrar no lar das pessoas. Wycliffe passou a ensinar que a salvação era apenas pela fé em Cristo, pela graça, pela misericórdia. E a Bíblia era um instrumento importantíssimo para isso, para as pessoas saberem qual caminho elas deveriam seguir, para elas saberem se livrar das ciladas do inimigo. E quase metade da população inglesa aceitou a nova fé, aceitou a verdade. Mas outras usaram do livre-arbítrio para não aceitar e não viver. Assim como acontece também nos dias de hoje. As pessoas até sabem da verdade, mas preferem não viver. Preferem não serem transformadas. E nessa época as pessoas não eram proibidas de ler a Bíblia. Não existia uma lei na Inglaterra que proibisse. Mais tarde, porém, essas leis foram prolongadas e a Bíblia começou a ser proibida. Wycliffe, porém, não se retratou, defendeu seus ensinos e refutou as acusações de seus perseguidores. O poder do Espírito Santo sobreveio aos ouvintes, aceitando assim a verdade e a palavra de Deus. E ele disse: com quem vocês pensam que estão lidando? Com um velhinho que não teme a morte? Não, vocês estão lidando com a verdade, com a Bíblia. E não é apenas aqui um homem falando, mas assim um homem usado pelo Espírito Santo. Com isso, a obra de Wycliffe estava quase toda terminada. O Senhor ele tinha sido seu protetor e seu defensor. E quando seus opositores achavam que iriam destruí-lo e matá-lo, Deus usou sua mão poderosa para protegê-lo mais uma vez. Porém, em um determinado dia, em sua igreja, ele, antes da pregação da Santa Ceia, ele teve um derrame e morreu. E Deus ele colocou a verdade na boca de Wycliffe, protegeu sua vida, prolongou sua vida até ele alcançar os fundamentos da reforma protestante. E ele declarava que a única autoridade verdadeira era apenas a Bíblia, era apenas Deus. E a voz de Deus se comunicava em sua palavra. Então Wycliffe ele foi um dos maiores protestantes e mais importantes. Sua vida continha pureza, verdade, diligência constante em labores, diligência constante em estudos e labores, integridade incorruptível e amor cristão. E foi através da Bíblia que ele foi transformado, e foi através da Bíblia que ele se tornou esse grande homem, esse grande protestante. Através do estudo das Escrituras, ele enobrece cada pensamento, dá firmeza de propósito, coragem e fé. E o estudo de hoje foi sobre isso, sobre a vida de Wycliffe, da tradução da Bíblia para o inglês, e de quanto ele era um homem protestante, de quanto ele levava a sua palavra sem temer a morte. Fiquem todos com Deus, até a próxima, tchauzinho.